Bom dia, boa tarde, boa noite. Para mim não é difícil, né, reconhecer a mão de Deus conduzindo, volta e meia, a mão de Deus conduzindo a história da humanidade. Depois do nascimento de Cristo, qualquer outra coisa é ainda muito mais fácil. Não? Então, para mim, me parece que é uma coisa razoável, sensata e que efetivamente acontece. E quando eu estudo a história do Brasil, eu não posso deixar de, aqui ou ali, perceber que há essa intervenção, essa inspiração, como que ali, de algum modo, as coisas andam para realizar um desejo de Deus. Me agrada pensar assim, me sinto bem pensando assim, e acho que faria bem ao Brasil se mais brasileiros tivessem esta compreensão sobre os fatos do nosso cotidiano, sobre os fatos da nossa história, a nossa longa história, e eu estou aqui neste momento pensando naqueles longos fios a que me referi na última gravação, que são aqueles fios que marcam a continuidade de uma cultura, a longa continuidade de uma civilização se formando e a longa continuidade de uma identidade nacional que é a nossa identidade. E que se nós rompermos com isso, nós não somos ninguém no mundo. Nós perdemos a nossa matriz, nós perdemos a nossa identidade, perdemos parte da nossa dignidade nacional. Eu não entrego isso de mão beijada para ninguém. Portanto, estudando a história, eu vejo, não tem como não ver, que se nada tivesse acontecido nos últimos séculos antes de Cristo, a Península Ibérica seria território comandado pelos fenícios. E nós seríamos fenícios, porque a vocação da região parece muito claramente voltada para o Oceano Atlântico, e especialmente para o Atlântico Sul. Falaríamos um idioma de origem fenícia. Mas não foi isso que aconteceu. Cristo não era nascido ainda quando, 150 anos antes, o Império Romano, para chegar àquela região da Península Ibérica, faz 3 guerras contra Cartago e instala o Império Romano, derrota Cartago na Terceira Guerra Púnica e leva as legiões romanas para a Península Ibérica e ali cria suas províncias, inclusive a província Lusitânia, que é correspondente especificamente à região, praticamente à região de Portugal, naquele contorno extremo da península. Ali chegou o Império Romano, ali chegou o latim. 450 anos depois, essa região que estava ocupada pelas legiões romanas, cujos soldados que haviam vencido a guerra contra Cartago, haviam recebido terras, como era da tradição romana, nos territórios vencidos, nos territórios dos vencidos. 450 anos depois, Roma adere ao cristianismo, adota o cristianismo como religião do Estado e leva a fé cristã para a Península Ibérica, católica, latina, católica, lusitana. Que maravilha, durou pouco, porque em seguida termina o Império Romano, se desfaz, acaba o Império Romano, desastre, os maiores desastres da civilização, com longa e péssima consequência ao longo de séculos. Mas naquela região especificamente, ainda se agrega àquela região especificamente, ainda se agrega a invasão dos bárbaros, que cruzaram o Reno e ocuparam o território que era do Império Romano. Na Península Ibérica chegaram os visigodos, já estavam ali os suevos no território de Portugal,
Mas os visigodos eram o povo mais forte, se instalaram em Toledo e não eram católicos. Eles eram arianos. E arianos era uma dissidência do cristianismo, uma heresia dominante entre os bárbaros, e tinha um antagonismo muito forte com o cristianismo. E um dos reis, o rei Leovigildo, que era ariano fanático, ele e a mulher dele, fanáticos arianos, tinham 2 filhos. Ele se vestia como um basileu, só para ter uma ideia, né, de quanto ele se sentia integrado ao arianismo, e combatendo o cristianismo a ponto de determinar a expulsão deles. E encarrega um dos seus filhos, o príncipe que não seria o herdeiro, o Hermenegildo, de ir ao sul da Espanha para fazer a faxina, lá onde havia um bispo que fazia resistência à expulsão e procurava ainda conservar o que pudesse no sul da Espanha como resíduo do cristianismo. Hermenegildo chega, se converte, aliás, já chega convertido porque estava casado com uma católica, se junta ao bispo e começa uma guerra que rapidamente ele foi derrotado, foi preso e foi morto, por ordem do pai. O irmão mais velho, que seria o herdeiro de Leovigildo, Recaredo, impressionado com a violência que haviam feito com o irmão, raivoso contra o pai, tão logo o pai morreu, e o pai morreu logo, começou uma campanha para que a Península Ibérica e para o seu reino, que tinha sede em Toledo, era uma parte expressiva da Espanha, mas não toda, se tornasse católico. Ele faz um concílio em Toledo e produz exatamente esse resultado, e nasce ali um fato extraordinário, que é a Espanha totalmente visigótica e católica, porque a obra de conquista já havia sido empreitada e muito bem empreendida pelo pai. Espanha, visigótica, católica, e o reino dos suevos, nesse momento e por esse período, incorporado. Mas aí vem os árabes. E aí começa toda uma luta para a reconquista, para a retomada da Espanha, para a retomada de Portugal. Mas vejam quanta coisa precisou acontecer para que se preservasse ali a fé e o império, e para que as terras de África e Ásia fossem integradas ao Império Português. Isso é uma história maravilhosa. E é a nossa história. Nós só conseguimos ser o que somos porque a nossa história é contada assim. Ter o que temos, pertencer à tradição cultural que pertencemos, só acontece porque a nossa história aconteceu assim. Eu tenho muito orgulho dela. Não me canso de estudar, não me canso de conhecer, não me canso de me orgulhar dos nossos ancestrais e de saber, por aquela sabedoria que a fé te permite ter, de que a mão de Deus levou os fatos nesta direção. Pense nisso e agradeçamos a Deus as nossas belas origens. Meu nome é Percival Pugina.